Graça e paz, mulheres. Nosso Deus é bom. Em todo tempo, o nosso Deus é bom. Amém? Que bom que você está aí. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a tua geração. Que Deus abençoe grandemente o teu futuro para a glória dele. No nome de Jesus. Feliz por estarmos aqui. Feliz por este culto. O culto de mulheres aos pés de Jesus. Um culto que não nasceu no nosso coração, mas nasceu no coração do Pai para nós. Para muito nos abençoar. Para muito nos alcançar no mais profundo do nosso coração. Por isso eu amo esse culto. Como eu amo esse culto. Porque é um culto para mim e para você, direto do coração do Pai para o nosso coração. Que Deus maravilhoso, que Deus extraordinário é o nosso Deus. Então eu quero te pedir algo, querida. Se você ainda não compartilhou este culto com alguém, compartilhe. Porque tem algo bom para Deus liberar sobre as nossas vidas esta noite. Tem algo bom para Deus nos ensinar nesta noite. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Eu queria que a gente fizesse uma oração hoje, todas juntas. Como é que vai ser isso? Eu vou orar e você vai repetir, mas você tem que repetir aí de todo o seu coração, aí na sua casa. Eu creio que este é o momento de nós nos unirmos, de nós fazermos uma oração debaixo de uma unidade espiritual, num só propósito, num só espírito. Porque quando a igreja faz isso, os céus reagem. E eu creio que esta é uma noite onde o Senhor, onde o céu vai reagir para muito revelar ao meu coração e ao teu coração. Você está pronta para isso? Podemos fazer essa oração todas juntas, numa unidade espiritual, num só propósito. Que coisa boa. Amém. Aleluia. Então vamos lá. Fecha teus olhos. E põe a tua mão lá no teu coração, que é da onde procede todas as coisas. E diz aí na tua casa, na sua sala, na sua cozinha, dentro do seu carro, seja onde você estiver. Diz aí para o Senhor de todo o seu coração: Senhor, abre os olhos do meu coração, para que eu possa te ver. Para que eu possa compreender a tua vontade. Endireita os meus caminhos, pelo poder que há na tua palavra. Pois eu bem sei que o Senhor me ama. Todo aquele que o Senhor ama, o Senhor corrige. Por isso eu sou grata, eternamente grata, por poder te pertencer. Em nome de Jesus. Amém. E amém, aleluia, glória a Deus, amém. Então vamos lá, querida. Eu confesso para você que toda segunda-feira eu fico numa expectativa ali, né? Para poder chegar até a noite, para poder transmitir a você aquilo que eu primeiro fui ministrada na presença do Senhor. E nesta noite, o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração sobre uma mulher da Bíblia. E é tão lindo porque é uma mulher que eu nunca preguei. Olha só. Nunca eu preguei ainda sobre essa mulher. Mas eu entendi que este é o momento. Nós estamos no tempo certo para colocar os nossos olhos sobre essa mulher. Porque Deus tem muito a nos ensinar. E essa mulher, ela é Dorcas. Não sei se você conhece. Mas que mulher linda, gente, na presença do Senhor. Dorcas, que coisa linda. Bem, e por que Dorcas? Por que será que Deus colocou no meu coração de ir lá na vida de Dorcas? Querida, porque a vida de Dorcas
ela tem muito a nos ensinar em relação ao nosso servir a Deus. Vou repetir, porque a vida de Dorcas, ela tem muito a nos ensinar e a nos revelar através do Espírito Santo sobre o nosso servir a Deus. O servir de Dorcas a Deus era um servir que tinha cheiro suave. Um servir com um cheiro suave que subia as narinas de Deus. Um servir que arrancava sorriso de Deus, que movia o coração de Deus. E é exatamente por isso que é tão necessário essa mensagem para este tempo, para agora, para mim e para você. Porque quando nós olhamos para a nossa geração, e principalmente a geração de mulheres cristãs, infelizmente na sua maioria, o servir de muitas mulheres cristãs da nossa geração tem sido um servir sem cheiro, um servir vazio, um servir que não sobe, um servir que não glorifica a Deus. Diga misericórdia, misericórdia. E o que me conforta, o que me traz esperança, é que o Espírito Santo tem me revelado que 2020 é um ano muito especial, é um ano profético, é um ano de uma grande movimentação de céus na terra, é um ano cujo Deus, o nosso Deus, Ele mesmo está separando, está levantando, está achando nos quatro cantos da terra um só exército, um exército de mulheres que ficarão de pé na presença desse Deus, mulheres que serão sinceras na sua adoração a Deus, mas também que serão sinceras no seu amor ao seu próximo, como Deus tem falado isso conosco. Uma geração cujo seu servir a Deus será um servir genuíno por completo. Não só Deus em nós, mas Deus através de nós. Ou seja, uma geração de mulheres sendo levantadas por Deus, cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Que coisa extraordinária. E eu quero dizer para você que quando eu olhei para a vida de Dorcas, com um olhar no Espírito e não na minha alma, o que Deus me revelou é que Dorcas foi uma mulher exatamente assim. Uma mulher que foi sincera na sua adoração a Deus, mas que também foi sincera no seu amor ao próximo. Dorcas foi uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas você vai precisar saber a partir de hoje, que uma das características de uma mulher cheia do Espírito Santo está nas suas boas obras. Você vai ver hoje que ser cheia do Espírito Santo tem a ver com boas obras. E enquanto Deus estava me dando essa palavra ali no meu secreto, porque eu tiro a minha segunda, literalmente o meu dia, para ficar na presença de Deus, só para poder entregar algo para você. Primeiro para ser ministrada, mas para depois entregar algo para você. E quando Deus estava me revelando algumas coisas sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, e Deus me disse: filha, ser cheia do Espírito Santo tem tudo a ver com boa obra, com boas obras. É impossível alguém ser cheio do Espírito com suas mãos vazias. Uau! E Deus me fez lembrar do culto de ontem. Para quem ouviu, glória a Deus. Mas para quem não ouviu, olha, em nome de Jesus, de verdade, vale a pena ouvir.
ouça aquele culto ontem, ouça no nome de Jesus. E ontem nós vimos que para todo aquele que crê em Jesus Cristo, para todo aquele que decide seguir Jesus, se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, é necessário que sobre as suas mãos haja o quê? Haja obra, haja uma boa obra, até porque quando chegar na glória, aonde nós vamos estar face a face com o nosso Criador, aleluia, uma das coisas que nós vamos ter que apresentar a Ele, sabe o que é, querida? São as nossas obras. Então, na vida de todo aquele que decide seguir Jesus, é necessário que sobre as suas mãos haja boas obras. Agora, o que é boas obras? Não é qualquer obra, são boas obras. O que é boas obras? Bem, boas obras têm a ver com amor. São obras acompanhadas de amor. Boas obras têm a ver com revelar o amor do Pai em você, mas através de você. Isso é boas obras. Você está entendendo? E ser cheia do Espírito. Uma mulher cheia do Espírito, que transborda o Espírito, é uma mulher que revela, através das suas obras, o amor do Pai nela, mas através dela. Você está entendendo? Você vai entender, porque isso é muito profundo. Então a pergunta para mim e para você esta noite é: você tem sido uma mulher cheia do Espírito? Porque Dorcas foi uma mulher cheia do Espírito. E Deus nos chama não mais para ser cheias de nós mesmos, mas Deus está chamando uma geração de mulheres que serão cheias do Espírito. Você tem sido uma mulher cheia do Espírito? Deixa para responder no final. Depois dessa palavra, eu creio que o Espírito Santo nos dará a resposta. Não baseado naquilo que achamos, mas exatamente como o Espírito Santo tem nos visto. Será que nós temos sido uma mulher cheia do Espírito? O Espírito Santo nos revelará. Bom, então eu quero te convidar a abrir a tua palavra em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A partir do versículo 36, nós vamos fazer a leitura do versículo 36 ao 43. Vamos lá? Está pronta aí? Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula. Gente, coisa linda. Uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, e esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, ou seja, cheia do Espírito, cheia do Espírito, cheia do Espírito. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas os rodearam, e chorando, e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Que coisa gloriosa! Mas Pedro, fazendo-a sair,
a todas pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou-se, a chamando os santos e as viúvas, apresentaram-lhe a viva. E as viúvas apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta noite. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração essa noite. E que verdadeiramente, através da sua palavra, venha endireitar os nossos caminhos. Para que os nossos caminhos sejam aplanados e não mais tortuosos e tão desviados. No nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Exatamente como Dorcas foi para a sua geração. Nós vimos aqui que Dorcas, ela foi uma verdadeira discípula de Jesus. Ou seja, uma mulher que decidiu não só ir até a presença de Jesus, mas uma mulher que seguiu os passos de Jesus, que andou como Jesus. Que coisa linda. E a Bíblia diz que essa mulher, ela vivia em Jope. E a Bíblia também diz que essa mulher, ela era reconhecida. Olha que coisa extraordinária, é glorioso demais isso. Porque a Bíblia aqui está dizendo que Dorcas era uma mulher reconhecida. Reconhecida por aqueles que estavam ao seu redor. Reconhecida, eu creio, que por toda aquela cidade. Reconhecida pela sua dedicação. Uma dedicação que não era uma dedicação comum, uma dedicação natural, mas a dedicação de Dorcas era uma dedicação excepcional, uma dedicação extraordinária. A Bíblia diz que aquela mulher era reconhecida pela sua dedicação, de forma desprendida e genuína, em favor das viúvas e dos necessitados daquela cidade. Uma mulher que se dedicava, não só às viúvas, mas aos necessitados daquela cidade. Que coisa linda, gente. Isso é glorioso demais, porque isso tem tudo a ver com o caráter do Pai. Isso tem tudo a ver com Jesus. E quando eu olho para essa história, eu vejo que a Bíblia nos mostra que um dos dons, porque eu creio que talvez Dorcas poderia ter muitos outros dons, mas um dos dons que a Bíblia deixa claro aqui, para nos revelar, um dos dons daquela mulher, é que aquela mulher sabia costurar. Ou seja, aquela mulher deveria ser uma boa costureira. E o que é lindo, é que ela não usa aquele dom que Deus entrega a ela, apenas com um fim nela. Mas ela usa aquele dom para servir o próximo, para fazer bem ao seu próximo, porque a Bíblia diz que ela costurava, gente, túnicas e vestes para as viúvas. Que coisa linda. Dorcas, o servir de Dorcas era baseado por amor a Deus, mas também por amor ao seu próximo. Um servir que não tinha apenas o fim nela. E eu creio, mas eu creio de todo o meu coração. Agora eu pastora, eu creio que aos olhos de Dorcas, aquela atitude que ela fazia, a atitude dela fazer vestes e túnicas para as viúvas, para aqueles que eram necessitados, aos olhos daquela mulher, talvez isso era uma atitude tão pequena, algo tão simbólico aos olhos dela. Mas o que ela não sabia é que aquela atitude fazia toda a diferença na vida daquelas viúvas. Sabe por quê? Porque aquela atitude que Dorcas tinha para com aquelas viúvas fazia com que aquelas viúvas se sentissem amadas por Deus. Era a forma para com aquelas viúvas de se sentirem assistidas por Deus. Que coisa gloriosa.
Por isso eu creio que o servir de Dorcas era um servir com um cheiro bom, às narinas do Senhor. Sabe, eu entendo que quando o nosso servir, quando a base do nosso servir, quando o alicerce do nosso servir, quando a motivação do nosso servir é por amor, exatamente como era na vida de Dorcas, o nosso servir passa a ser prazeroso. Nós passamos a ter muito mais prazer de se doar do que receber. Nós passamos a ter muito mais prazer em dar do que receber. Exatamente como eu creio que era no coração dessa mulher. Uma mulher que tinha tanto prazer de servir simplesmente assim. Uma mulher que eu creio que tinha mais prazer em se doar do que de receber. E aí eu olho para a nossa geração, para a geração das mulheres cristãs. Eu não estou falando daquelas que estão lá fora, querido. Nós ainda temos visto uma geração de mulheres cristãs ainda tão egoístas e apegadas em si mesmo, cuja sua preocupação está em apenas consigo e com os seus. Estão se esquecendo que de você e dos seus, quem cuida é Deus. Eu vou repetir: de você e dos seus, quem cuida é Deus. Que de fato, o nosso olhar precisa primeiro estar para aqueles que estão do lado de dentro, para dentro da nossa casa. Mas nós precisamos também ter um olhar para fora e não só para dentro. Porque senão o nosso servir, ele fica manco na presença de Deus. E quantas mulheres têm tido um servir com um olhar só para dentro e pouco para o lado de fora? Uma geração, e aí Deus disse assim para mim, é um pouco mais profundo. Uma geração de mulheres cristãs nesse tempo, de mulheres omissas e negligentes. Vou te explicar o que é isso. Omissas e negligentes. Você sabe o que é se tornar uma mulher omissa e negligente na presença do Senhor? São mulheres que têm negado de fazer o bem enquanto dá tempo. Uma geração que tem negado em fazer o bem enquanto dá tempo. Uma geração que tem encolhido os seus braços, fechado os seus ouvidos para aquilo que Deus tem mandado fazer. Uma geração de mulheres que não tem semeado aquilo que Deus tem mandado. Uma geração de mulheres que não tem semeado aquilo que elas podem semear, aquilo que elas têm para dar. Você tem noção do quão sério é isso? Por isso se tornam negligentes e omissas diante de Deus. Porque deixam de fazer o bem enquanto dá tempo. E esse é o tempo. Igreja, nós estamos no tempo de fazer o bem. Não o bem nosso, mas o bem que vem de Deus. Uma geração que não tem semeado aquilo que pode semear. E aí estão se esquecendo de algo. Eu quero te lembrar essa noite sobre semeadura. Ei, você sabia que o nosso Deus é um Deus que leva muito a sério a lei da semeadura? Deus leva tão a sério a lei da semeadura, que a lei da semeadura é para todos, não é só para os de dentro.
É para os filhos e é para o ímpio também. De tão sério que Deus leva a lei da semeadura. O que eu quero dizer com isso? E eu fiquei estremecida hoje. Porque todos nós, todos, sem exceção, seja o filho de Deus e seja o ímpio, todos nós temos o tempo de semear, mas também temos o tempo de colher. Ei, e aquilo que você não semear hoje, aquilo que Deus te pede para você semear e você não semeia, quando chegar no tempo da tua colheita, porque ela vai chegar, literalmente, você vai deixar de receber, e de receber algo que com certeza você vai estar precisando para aquele momento. A igreja precisa deixar de ser negligente. Vou melhorar isso, porque esse culto não é para homens, esse culto é para mulheres. Ei, nós, mulheres cristãs, precisamos deixar de ser negligentes e omissas diante da presença do Senhor. Porque aquilo que nós não semeamos, nós também não vamos colher. Quantas mulheres cristãs, quantas, que quando chega o tempo da colheita, sabe que tem colhido? Eu conheço tantas, infelizmente, misericórdia. Sabe que tem colhido? Sabe como tem sido a colheita? Uma colheita amarga, vazia, e o pior, que não glorifica a Deus, mas que envergonha o nome de Deus. Você tem semeado, querido? Porque o tempo da tua colheita vai chegar. É para todos. Sabe, o que eu entendo em espírito e através da palavra, de tudo aquilo que Deus me ensina e tem me ensinado a cada dia através da palavra, é que servir é um dom. Servir é um dom. É um dom de Deus. E que Deus faz questão de entregar a todos que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, nem todos têm tido a disposição de revelar esse dom. Servir é um dom de Deus, que Ele faz questão de te entregar, que Ele já me deu e já te deu, mas cabe a mim e a você ter disposição de revelar esse dom, por onde você passar. Sabe, de fato, todos são chamados para servir. Você olhar na Bíblia, você vai ver isso. Todos são chamados para servir, mas poucos estão respondendo a esse chamado, e estão caindo no engano. Porque não pensa você que se você semear rabanete, você vai colher morango. Não vai, querido. Não vai. Mas quando eu olho para a vida de Dorcas, eu vejo uma semeadura boa. Eu vejo que a semeadura na vida de Dorcas foi uma semeadura desprendida, genuína, acompanhada de amor. Tudo que aquela mulher semeava nada mais era do que a revelação do amor do Pai para com a vida dela, mas também através dela. Que coisa extraordinária. E é exatamente por isso, porque Dorcas
teve uma boa semeadura, uma semeadura sem esperar nada em troca, simplesmente pelo prazer de servir, simplesmente pelo prazer de servir, por amor a Deus e amor ao seu próximo. É exatamente por isso que Dorca recebeu uma colheita sacudida, recalcada em abundância, além do que ela poderia imaginar, e exatamente no tempo que ela precisava colher. E aí, sabe quando Deus estava falando isso no meu coração? Deus disse assim: compartilha um pouquinho da sua conversão com elas. Nós estamos em casa, amém? Eu pouco falo, pouco dou meu testemunho, não por nada, mas eu só dou meu testemunho quando Deus manda mesmo. E eu entendi que essa é a noite que eu precisava abrir a boca e testemunhar algumas coisas da minha vida. Algumas coisas que têm a ver com o início da minha conversão, de quando eu recebia e a revelação de quem era realmente o nosso Deus, a revelação de quem era Jesus. Bem, se você não sabe, para aquelas que não sabem, eu fui curada de uma profunda depressão. A minha conversão, ela se deu pela minha cura da minha depressão. Eu tinha uma depressão muito forte. Uma depressão que eu tomava remédio. Todos os dias eu tomava remédio para poder dormir. Até que um dia, ao invés de eu ir para o hospital, eu decidi ir para a igreja. Glória a Deus. Vale mais um dia na casa do Senhor do que viu lá fora. Glória a Deus, porque eu fiz uma boa escolha. E eu fui na igreja, eu decidi entrar numa igreja, ao invés de entrar num hospital. E naquele dia o Senhor me curou daquela depressão que já me acompanhava há algum tempo. E a minha cura foi uma cura sobrenatural. A minha cura não foi uma cura comum. A minha cura foi uma cura extraordinária. Porque exatamente naquele dia eu fui curada. Eu nunca mais, há mais de 20 anos, para a glória do Senhor, nunca mais eu tomei um remédio em relação à depressão. Eu saí daquele culto totalmente curada. Bem, e aí o Espírito Santo me fez lembrar essa noite, essa tarde, lá no meu quarto, sobre o início da minha conversão. E eu lembrei que o primeiro chamado que eu respondi a Deus, logo depois da minha conversão, sem eu saber que eu ia ser pastora, porque isso não passava nem na minha mente, nem no meu coração. Meu Deus, nunca tinha passado isso no meu coração. Mas que o primeiro chamado que eu respondi a Deus foi o chamado de servir. Porque eu me lembro perfeitamente a primeira oração que eu fiz a Deus. Eu me lembro a oração, eu me lembro o local, eu me lembro tudo. E me lembro que eu tinha ficado tão maravilhada com aquela cura, com uma cura que os homens não puderam me dar, mas que o Senhor me deu, simplesmente assim, por amor e pura graça. E eu me lembro que eu ali, no meu secreto, eu e Deus, eu comecei a fazer uma oração. E a minha oração foi exatamente essa: Senhor, eu quero que o Senhor saiba que a partir de hoje eu vou te servir muito. Enquanto eu viver, eu vou te servir. Senhor, eu te prometo que por onde eu passar, quem me encontrar no meu caminho, eu vou contar o que o Senhor fez para mim. Porque se o Senhor fez para mim, o Senhor pode fazer na vida deles. Se o Senhor me ajudou, eu prometo que através do Senhor eu também vou ajudar aqueles que estiverem ao meu redor. Eu prometo te servir por toda a minha vida. E o Espírito Santo me fez lembrar. E eu entendi que o primeiro chamado que eu respondi a Deus, muito antes de ser pastora, foi o chamado de servir. E é exatamente por isso
que o servir a Deus para mim sempre foi prazeroso. O servir a Deus para mim nunca foi pesado. Sempre foi prazeroso. Quem me conhece mais de perto, né? Aquelas que andam comigo, elas sabem de verdade que eu tenho muito mais prazer em dar do que receber. Pelo contrário, eu tenho até, eu precisei há um tempo atrás passar até por uma cura na presença de Deus para conseguir receber, porque eu não tinha prazer em receber, que isso também está errado. Eu não tinha alegria em receber, eu só tinha alegria em dar, eu só tinha alegria em se doar. O servir para a minha vida sempre foi muito prazeroso. Eu tenho muito mais alegria em servir do que em receber, muito mais alegria em se doar do que em receber. Por quê? Por quê? E Deus me faz lembrar hoje por quê. Sabe por quê? Porque o servir a Deus para mim é como um pequeno gesto, é uma forma que eu escolhi de expressar a minha gratidão a Deus por aquilo que Ele fez para a minha vida. E Deus fez eu lembrar isso. E eu entendi que por que o servir a Deus na minha vida é prazeroso. Porque eu decidi fazer do meu servir a Deus como uma expressão de gratidão e não uma expressão de troca. E o problema da nossa geração, e principalmente das mulheres cristãs, é que o seu servir a Deus tem sido baseado mais por aquilo que Deus pode me oferecer do que por gratidão, por aquilo que Deus já fez sem ao menos merecer, que é a salvação. O que poderia ser maior na minha vida e na sua vida do que ser salva? Está entendendo? O teu servir a Deus tem que ser fruto de gratidão e não de troca. Porque se for fruto de gratidão vai ser prazeroso, querido, não vai ser pesado. Muito menos por obrigação. E assim foi na minha vida, quando eu comecei a servir a Deus. Eu decidi fazer do meu servir a Deus como expressão de gratidão, por isso sempre foi prazeroso. Bem, eu me converti, meu marido se converteu, glória a Deus por isso. E logo que a gente se converteu, a gente tinha uma empresa, o pastor tinha uma empresa, a nossa empresa chamava Maranata. Gente, só com 2 funcionários, deu para saber quem era, né? Isso mesmo, eu e o pastor. Maranata, só nós 2. Era o nome da nossa empresa. E a gente tinha uma empresa de recursos humanos. Você sabe o que é isso? Uma empresa onde as pessoas procuram empregos, né? E a gente procura colocá-las no lugar certo, segundo as empresas tal, que nos procuravam para ser contratado. Então essa era a nossa empresa. O pastor fazia toda a questão administrativa tal, e eu era a secretária, pela graça e a misericórdia do Senhor. Meu Deus. Vamos lá. E aí eu lembrei disso, né? Que quando o pastor saía, ele saía para fazer banco, ele tinha as coisas para fazer dele durante o dia, e geralmente era na parte da manhã. E eu ficava lá como secretária, com o telefoninho do meu lado, né, para poder receber as pessoas e receber os currículos. E ficava lá. Bem, e as pessoas vinham e subiam, porque a nossa salinha era no alto, assim. E as pessoas, quando chegavam na nossa sala, sentavam assim na minha mesinha, e aí eu recebia o currículo delas, e eu começava a notar que a maioria delas, para estar ali, para entregar aquele currículo para mim, foi um milagre, porque muitas delas tinham que contar moedinha para pagar o ônibus para poder chegar até ali, porque elas estavam desempregadas, muitas estavam desempregadas há muito tempo. Então muitas delas precisavam realmente juntar ali aquela moeda para poder pegar um ônibus, para poder chegar ali, para poder entregar um currículo. E na maioria das vezes, esses abençoados, eles chegavam por volta de 11, 11h30, meio-dia, hora do almoço. E lá embaixo havia um restaurante,
Restaurante muito simples, gente, mas com uma comidinha limpa, muito boa. E o restaurante era o seguinte, era self-serve. Então você pagava um valor só e comia pra caramba, a cara do pastor, como diz ele, deitando cabelo. Era um preço mínimo e a gente podia comer pra caramba, né? Nossa cara naquela época. E aquela época nossa foi uma época pensa de uma época de vacas muito magras. E eu não tenho dúvida que aquela época foi a época de vacas magras mesmo, mas muito magra, gente. Quando eu falo isso, você não tem noção. Pensa uma vaquinha magra. Era a estação minha do pastor. Magra, bem magra. E aquelas pessoas chegavam para entregar o currículo para mim. E ali eu levantava, geralmente era o horário do almoço, né? Então eu descia com o telefone, porque se me ligava, eu atendia lá no restaurante. E eu olhava para a pessoa e falava assim: vamos almoçar? E a pessoa olhava e falava assim: obrigada. Aí na hora, né, o Espírito Santo já me trazia a revelação. É a filha, às vezes depois difícil ele pegar o ônibus, como é que você vai chamar ele para almoçar? Tá de brincadeira, né? E aí né, o Espírito Santo me revelava. E eu falava assim: não, eu estou te convidando. E a pessoa ficava olhando assim para mim. Eu estou te convidando, não, sou eu que vou pagar. E a gente tinha uma conta lá. Então, todo mês a gente acertava o dono do restaurante. Querido, você não tem noção quantas pessoas eu colocava na conta de quem? Do pastor. Marca aí na conta. Gente, era muito. É de verdade, era muito. Pensem muito. Por que eu estou falando isso? Porque quando o nosso servir de verdade é baseado no amor, é com disposição de revelar o amor do Pai para com você, mas através de você, você passa a viver o sobrenatural de Deus. Você passa a desfrutar de uma multiplicação de Deus. Da onde não tem, passa a existir. E Deus me fez lembrar isso lá no meu quarto. Porque para a glória do Senhor, nunca naquela época, eu nunca deixei um mês sem ser pago. Eu nunca atrasei um dia de pagar aquele dono daquele restaurante. De forma sobrenatural. Me lembro que tinha mês que eu não queria nem contar quantas pessoas tinham almoçado já. Porque eu falava, só a graça de Deus, esperar chegar no final para pagar. Porque se eu olhar, nunca deixei de pagar. E eu estou testemunhando algo que Deus mostrou no meu coração, exatamente num tempo onde aos meus olhos eu não podia. Por quê? Porque nós temos que quebrar algo no meio de nós, num engano da nossa geração. Sabe aquela geração que fala assim, eu queria tanto, mas eu ainda não posso. Você pode. Todas as vezes que você se dispor a fazer aquilo que está na Bíblia, fazer aquilo que agrada o coração de Deus, o sim, o amém vem de Deus e não dessa terra. E você passa a desfrutar de coisas maiores e melhores. Você pode. Todos nós podemos servir. Todos nós temos algo que podemos nos doar. Seja por qualquer coisa. Ali naquela época eu entendi que era o que Deus pedia de mim. Eu entendia claramente. Mesmo não podendo, mesmo aos meus olhos era loucura, mas eu entendia. Eu te coloquei aqui para falar da minha palavra, mas eu também te coloquei aqui para suprir não só a necessidade espiritual, mas para suprir a necessidade física desse povo, para que esse povo compreenda o que você está pregando para eles, que eu sou amor, mas se eu sou amor, então eu também supro. Eu esqueci de falar, não tinha ninguém que entregava o currículo para mim que não era evangelizado. Só Deus, por isso que eu era uma secretária só a graça. Meu Deus, falava mais de Jesus do que qualquer outra coisa. Você está entendendo? Nós precisamos sair de uma desculpa
desculpa humana. Desculpa que nos faz nos tornar ovelhas gordas, inchadas, negligentes, omissas. Todos nós. Foi lhe dado a todas nós o dom de servir. Nós só precisamos ter discernimento em como servir, no que servir. Mas todas nós podemos servir, independente da estação, seja em tempo de vacas magras, como em tempos de vaca gorda. Porque aí, conforme o meu caminhar com Deus, a coisa foi melhorando. Glória a Deus, a vaquinha foi engordando um pouquinho. Glória a Deus, né? Para a glória e a honra do Senhor, não me falta nada. Eu sempre digo aos meus filhos, nós temos mais do que merecemos e mais do que precisamos. É pura graça o que temos vivido. E aí, quando a gente está nessa condição, um pouco, né, mais de poder abençoar mais, como é gostoso, gente. Eu não sei você, mas todas as vezes que Deus coloca algo no meu coração para esse tempo, para que eu possa fazer por alguém, sabe qual é a minha sensação? A minha sensação é de grande gratidão. Eu faço questão de dizer ao Senhor assim: Senhor, muito obrigada. Porque eu sei, a Bíblia me diz, que o Senhor poderia escolher qualquer um para abençoar esse irmão. Porque o Senhor é Deus, se o Senhor quiser levantar até uma mula, o Senhor levanta, não é? Mas pela sua graça e a sua misericórdia, o Senhor me escolheu. Que coisa maravilhosa. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque eu sei que podia ser qualquer um. Mas obrigada porque o Senhor me escolheu. Senhor, não se esqueça. Por favor, nunca se esqueça. Todas as vezes que o Senhor quiser fazer alguma coisa com alguém que o Senhor ama muito, não se esqueça. Conta com a minha vida. Conta com a minha casa. Conta com a minha vida. Conta com a minha casa. Pode contar com a minha casa. Você está entendendo? Você está entendendo isso, querido? Não há desculpa para servir, porque foi nos dado o dom de servir. Quantas mulheres da nossa geração, mulheres cristãs, que podem fazer, mas não fazem? Você tem noção disso? Mulheres que são muito abençoadas hoje, que Deus tem abençoado muito e que não fazem, e que quando fazem com pesar no coração, fazem por obrigação. Gente, isso é muito sério. Isso é tão sério, que Deus tenha misericórdia da nossa geração, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Se você tem sido essa mulher que tem sido abençoada por Deus, provida por Deus, cuidada por Deus, e não tem feito nada, não tem abençoado, não tem servido, e quando serve, tem servido com pesar, por obrigação. Olha, que Deus tenha misericórdia da tua vida, e que em nome de Jesus, você nunca precise estar na condição de precisar receber, para dar valor na condição que um dia você estava, que era de abençoar. Está entendendo? Quantos que estão na condição de abençoar e reclamam para abençoar, o quanto na verdade a gente deveria falar: obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, porque é melhor dar do que receber. Como assim? Como assim? Em nome de Jesus, que você nunca precise estar na condição de receber, para aprender a dar valor na condição que Deus coloca hoje na sua geração, que é de abençoar. Não estenda a tua mão, não encolha a tua mão quando Deus manda você estender a tua mão. Não negue de fazer o bem enquanto ainda dá tempo, porque o tempo da tua colheita vai chegar.
Meu Deus. Gratidão, a gente tem que ter gratidão pela condição que nós estamos hoje. Diante, principalmente nesse período de quarentena, né? Dá para imaginar, gente? Não, não dá. Porque a gente não vive. Quantos lá fora que não tem nem o que comer. E muitas vezes a gente tem o que comer e a gente fala, nossa, tem isso. Tá de brincadeira. Chega a me doer. Chega a me doer em saber que tem muitas. Deixa eu falar uma coisa para você, não é pouco não. Tem muita mulher cristã na nossa geração que não tem dado o valor da condição que Deus a colocou sobre a sua geração. A condição de abençoar. Misericórdia. Misericórdia da nossa geração. Nós devemos ter prazer. Nós deveríamos nos sentir honradas e privilegiadas por Deus escolher a minha vida, a tua casa, para ser canal de bênção na vida daquele que está ao teu redor. Bem, eu quero compartilhar com você algo que Deus me ensinou, tá? Na minha caminhada aí com Deus, nesse servir a Deus, que eu amo tanto, que eu tenho tanto prazer nisso. É meio loucura, né? Não sei se você sente isso. Quando Deus pede para você fazer alguma coisa para a pessoa, parece que você sente mais alegria de quando você faz para você mesma. Você já fez alguma compra para alguém? Eu já. Eu senti mais alegria em colocar as coisas naquele carrinho para aquela pessoa do que quando eu vou comprar para mim. É loucura, gente, mas é de verdade. Está de brincadeira. Meu Deus. Mas isso tem que ser fruto de expressão de gratidão. Fora isso, você não vai conseguir, querido. Enquanto teu servir não for expressão de gratidão, vai continuar sendo pesado. E por pura obrigação. E o pior, que aos olhos de Deus, o teu servir vai continuar sendo sem cheiro, vazio e não sobe. Bem, eu quero compartilhar com você que Deus colocou no meu coração e que Deus... Ele me ensinou mesmo. Foi o Espírito Santo que me trouxe isso, tá? Foi algo de Deus para a minha vida. Durante essa minha caminhada de servir a Deus, de servir o próximo. Sobre esse dom de servir. O que Deus me ensinou é que todo aquele que faz do seu servir algo prazeroso e por amor, um amor genuíno mesmo, de verdade, ele se torna sensível às necessidades do próximo. Já reparou isso? Nós nos tornamos sensíveis às necessidades do próximo, ou seja, na maioria das vezes, as pessoas não precisam chegar em nós para pedir, mas nós nos levantamos para fazer sem que elas precisem pedir. Não é? Vou falar uma coisa para você. A maioria das vezes que Deus me levantou para abençoar alguém nessa geração, 90%, acho que praticamente quase todas as vezes, mas não foram as pessoas que me pediram, mas foi o Espírito Santo que me contou. Ei, boa obra tem que ser fruto do que o Espírito Santo te revela ao teu coração, do que o Espírito Santo te conta a respeito daqueles que estão ao seu redor. Mas nós estamos vivendo uma geração tão rasa, ao invés de ser cheia do Espírito, que já não ouve mais o Espírito, e que as pessoas estão passando ao nosso redor, as necessidades das pessoas estão passando ao nosso redor, totalmente despercebidas. Por quê? Fruto fruto de uma geração insensível. Quando o teu servir, querida, escute isso. Quando o teu servir é um servir por amor, na maioria das vezes,
O Espírito Santo é quem vai te revelar as necessidades daqueles que estão ao seu redor. Não as pessoas que vão vir até você para pedir, mas é você que vai ter sensibilidade do Espírito para abençoar. O problema é que a gente vive uma geração tão cega, tão surda. Uma geração, na sua maioria, que Deus fala, vocês são cego, pobre e nu. Santo Deus. Surdos. Surdos. Diante das necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Às vezes aqueles que estão ao nosso redor estão gritando. E muitos estão fechando os seus olhos e os seus ouvidos. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu Deus, tem misericórdia. O tempo da tua colheita, o tempo da minha colheita vai chegar. De tempo em tempo. Nós passamos pelo tempo de semear e o tempo de colher. De tempo em tempo. Você entendeu isso? Guarda isso no teu coração. É uma coisa que eu aprendi com Deus. Quando o teu servir é por amor, você se torna sensível às necessidades daqueles que estão ao teu redor. O Espírito Santo te revela, o Espírito Santo te conta. Como é gostoso quando o Espírito Santo nos conta. É bom demais. E quando eu olho para Dorcas, eu vejo que o servir dela foi exatamente assim. Ou você acredita, misericórdia, ou você acredita aquelas viúvas chegavam em Dorca e falavam assim: Dorca, ó, Dorcas, ó, levantando suas vestes, ó Dorca, tá vendo como que a coisa tá feia aqui para mim, Dorca? Oi minha veste, Dorca, ó Dorca, você não faz uma roupinha para mim? Você acha mesmo que foi assim? Pelo amor de Deus. Eu imagino que cada viúva, vamos imaginar espírito. Imagina lá, Dorcas ali, usando seu dom, costurando. E aí de repente entra uma para bater papo, para conversar. E aí entra uma viúva. E aí quando ela sai, o Espírito Santo vai lá e sussurra no ouvido daquela mulher. E fala assim: Ei, faz uma túnica para ela. E eu fico imaginando o sorriso de Dorca em receber aquela direção. Tá bom, Senhor. E eu fico imaginando Dorca fazendo aquela túnica na expectativa de quando aquela viúva entrar dentro da casa dela uma próxima vez. E aquela mulher abrir o sorriso e falar: Oi, olha, eu fiz isso para você. Gente, que coisa linda. As boas obras de Dorca eram geradas pela sensibilidade que ela tinha no Espírito Santo, em reconhecer as necessidades daqueles que estavam ao seu redor. As suas obras, elas precisam ser fruto de sensibilidade, daquilo que o Espírito Santo te manda fazer, sem esperar que as pessoas precisem te pedir para fazer. Misericórdia. Está entendendo? Você está entendendo esse processo de semeadura? Muito bem. Dorcas, então, o servir dela era assim. Era um servir genuíno, desprendido, uma semeadura boa. Porque Dorcas teve uma semeadura boa, a colheita dela foi boa, sacudida, recalcada em abundância, além do que essa mulher podia imaginar. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que chegou um determinado momento na vida daquela mulher que ela fica o quê? Isso tem que mexer comigo e com você. Ela fica enferma. Sabe por quê?
Porque Jesus nos deixou na palavra que todos nós, até aqueles que fazem boas obras, nenhum de nós estamos isentos de passar por dificuldade, por um momento de desafios na nossa vida. E não foi diferente na vida daquela mulher. E aquela mulher fica enferma, porque nenhum de nós estamos isentos de passar por momentos ruins. E a Bíblia diz que ela morre. E você sabe o que acontece quando aquela mulher morre? A vontade que eu tenho é de sair correndo, gritando, por tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque a gente precisa despertar. E a Bíblia diz assim, que quando aquela mulher morre, querido, uma cidade, as boas obras daquela mulher falaram tão alto, tão alto, tão alto, tão alto as boas obras daquela mulher, que a Bíblia diz que aquela cidade se movimenta, aquele povo se movimenta. A sensação que eu tenho é que era como se fosse assim, ó. Imagina lá um povo diante da morte de Dorcas dizendo assim um para o outro: ei, o que nós podemos fazer? Porque ela fez muito por nós. Essa mulher, tudo que ela fez por nós foi por genuíno amor. Agora chegou a nossa vez de fazer alguma coisa por ela. Chegou a nossa vez de se levantar em favor dela. Que coisa tremenda, isso é colheita. Isso não é troca, porque ela não esperava por isso. Que colheita boa. Dá para imaginar uma cidade olhando um para o outro dizendo: ei, é a nossa vez. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de retribuir. É a nossa vez. É a nossa vez de fazer algo bom. É a nossa vez de retribuir as boas obras que aquela mulher me fez. E a Bíblia diz então que eles ficam sabendo de Pedro. E eles mandam chamar Pedro, porque eles tinham esperança, porque Pedro era um homem de Deus. E eles sabiam que Jesus podia usar Pedro para trazer vida para Dorcas. E sabe o que é lindo? Quando Pedro chega naquela casa, tá lá, dá para imaginar aquelas viúvas tudo arrumadinha, com aquelas roupinhas que Dorcas mesmo tinha feito, né? Imagina, e Pedro chegando, aquele tumulto lá. E antes delas fazerem qualquer coisa, antes delas falarem qualquer coisa, a primeira coisa que elas fazem para Pedro é: tá vendo isso aqui? Ó, Pedro, nós te chamamos, sabe por quê? Porque sobre a vida dessa mulher há muita boa obra. Através dessa mulher, Pedro, eu pude me sentir amada por muito tempo. Através dessa mulher, Pedro, eu pude me sentir assistida pelo Senhor, Pedro. Então, Pedro, eu estou te chamando porque nós precisamos fazer algo. Porque nós cremos que esse é o tempo da colheita dessa mulher, Pedro. Que coisa tremenda. E a Bíblia diz que Pedro então, de joelho no chão, em consagração, em oração, porque Pedro era um adorador, um bom adorador, um genuíno adorador, reconhece que a glória é dele, nós só somos um instrumento. E Pedro, reconhecendo isso, ora e ajoelha e clama a Deus em favor daquela mulher, de uma mulher que estava movimentando uma cidade. Sabe o que Deus faz? O tempo da colheita chegou para a vida dela, vai chegar na minha, vai chegar na sua. Sabe o que Deus faz? Deus dá vida no lugar de morte. Dorcas recebe uma colheita infinitamente maior de tudo que um dia ela poderia imaginar, porque o coração dela nunca esteve em receber,
mas sempre teve em prazer em apenas servir. Mas por conta disso, para essa geração, até o que essa geração não pediu, o Senhor terá prazer de acrescentar, de se doar, de dar, de muito se movimentar. Sabe por quê? Porque sobre essa geração, é sobre essa geração que essa geração vai glorificar o nome do Senhor, vai gerar salvação, porque a colheita dessa geração não vai ser uma colheita com fim nela mesma, mas vai gerar salvação. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Dorcas se levanta. Que coisa tremenda, gente, isso é glorioso demais. E por conta do que Deus faz na vida daquela mulher, o que acontece lá? Versículo 42. Ah, Senhor, que a toda a colheita da minha vida tenha fruto de salvação. Que o fim de toda a colheita na minha vida seja de salvação. Olha o que acontece, igreja. Olha o que acontece. A Bíblia diz que logo ela se levanta, por conta do que Deus entregou à vida daquela mulher, muitos creram nela. Aleluia! 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 Como tem sido a tua colheita? Só confie em você mesmo, no seu umbigo. Ou a tua colheita tem glorificado o Pai, tem feito que muitos venham crer no Senhor, tem gerado salvação. Meu Deus, aquela mulher recebe vida no lugar da morte. Aquela mulher recebe uma colheita além do que ela poderia imaginar. E a colheita dela gerou salvação. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Este é o tempo de semear. O que Deus está falando muito forte no meu coração. Em relação a obras, Deus está falando para mim e para você hoje, principalmente para nós mulheres. Semeie. Faça o bem enquanto dá tempo. Faça o bem enquanto dá tempo. Sabe, que a nossa semeadura seja realmente por amor, simplesmente pelo prazer de servir, por amor a Ele, por amor ao próximo. Que as obras da nossa mão sejam a revelação do amor de Deus para com as nossas vidas, mas através das nossas vidas, para que a nossa colheita, quando chegar, e esse é um ano de grande colheita, Santo Deus, para que a nossa colheita, quando chegar, seja uma colheita de salvação, uma colheita que vai glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que você não semeia agora, você pode muito precisar quando chegar o tempo da colheita. Dá para imaginar se Dorcas não tivesse semeado? Que a gente tem que pensar. Você acha mesmo que Dorcas viveria isso? Não. Ela só pôde viver o extraordinário de Deus para com a vida dela, porque ela também foi extraordinária no servir a Deus, não só para com o Senhor, mas para com aqueles que estavam ao seu redor. Seja extraordinária no teu servir. Que o teu servir não seja comum. O teu servir não pode ser comum. O nosso servir a Deus tem que ser excepcional, tem que ser fora do comum, tem que ser desprendido, para que a tua colheita venha glorificar o Senhor, para que tudo aquilo que Deus fizer na tua vida não seja com um fim só em você, mas seja para gerar grande salvação. Essa noite, é o que Deus falou no meu coração lá no quarto, que Deus está chamando através dessa palavra. Há um chamado de Deus para nós. Nós precisamos estar dispostas a ser mulheres cheias do Espírito Santo. É tempo de sermos cheias do Espírito Santo. É tempo de transbordarmos a presença do Senhor. E uma das coisas que vai te fazer se tornar uma mulher cheia do Espírito Santo é ser uma mulher de boa obra. É encontrar sobre as suas mãos uma obra que em todo tempo revele o amor de Deus para com você, mas para com a vida daqueles que estão ao seu redor.
Só assim nós seremos cheias do Espírito Santo. Só assim nós seremos contadas como verdadeiras discípulas de Jesus. Gente, quero terminar algo aqui sobre esse dom de servir de Deus para todos nós. Tem mais uma coisinha que eu quero falar sobre o servir de Deus. Lembra lá? Que o servir de Deus genuíno te torna sensível às necessidades. A pessoa não precisa pedir para você fazer, você faz sem a pessoa pedir. Isso é um. Mas tem outro também, sabe? Tem outra coisa que Deus me ensinou nessa minha caminhada com Deus, de servir ao próximo. Quando Deus te revelar uma necessidade de um irmão, seja para quem for, e você, humanamente falando, realmente, que aos teus olhos você não pode fazer nada. Já aconteceu isso também? De Deus revelar, e você mesmo querer fazer, você não pode fazer. Você olha e fala: Senhor, eu realmente, humanamente falando, eu não posso, como eu queria, mas eu não tenho. Você pode orar por ela, e certamente Deus fará. Eu já tive muitas experiências assim na minha caminhada com Deus, de olhar a necessidade de alguns irmãos, e que humanamente falando, eu não podia, eu não tinha para fazer. Mas que o Senhor me disse assim, ali naquele momento para a minha vida: mas você pode orar. Ora por ela, filha. Pede por ela, filha. E quantas vezes eu entrei na presença do Senhor, por muitos, e pedindo: Senhor, o Senhor está me mostrando que tal irmão precisa disso. O Senhor abençoa ele, dê isso a ele, faça isso por ela. E para a glória do Senhor, em pouco tempo, você vê Deus se movimentando. Você vê aquele irmão que nem estava sabendo que você estava orando, ou aquela irmã que nem sabia que você estava orando, e chega: pastora, preciso te contar algo tão lindo, eu recebi isso de Deus. E você por dentro fala: que coisa linda, Deus, obrigada, Jesus. Aquilo que nós não podemos fazer, nós podemos orar, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, querido, por todo lado, nós não temos justificativa para não fazer. Seja em oração, ou seja numa ação, nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Sim, nós podemos fazer. Nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. E que nessa noite Deus nos deu uma consciência de nos mostrar que temos feito tão pouco, diante do muito que Deus tem feito por nós. Porque eu não sei você, mas como Deus tem cuidado de nós, e eu tenho tido consciência disso. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Que nessa noite Deus venha te abençoar. Que nesta noite Deus venha endireitar os nossos caminhos, enquanto dá tempo. Sabe, essa palavra, essa frase do Espírito Santo parece que está queimando no meu coração desde ontem. Enquanto dá tempo. E esse é o tempo. Seja cheia do Espírito Santo, e não mais cheia de você mesma. Que nesta noite você decida responder ao maior chamado de Deus para a igreja. Sabe qual é? O maior chamado de Deus para você se resume em Deus em você e Deus através de você. Esse é o maior chamado de Deus para a igreja e para a noiva.
Que essa noite você venha responder ao maior chamado de Deus para você, que está em servir por amor, em revelar o amor do Pai para com você, mas também através de você. Porque o nosso Deus é um Deus de semeadura, e Ele leva a sério essa lei. Há tempo para semear, há tempo para colher. 2020, Deus nos pede para semear, porque ainda em 2020, muito vamos colher, mas que toda colheita na minha vida e na tua vida seja para glorificar o nome dEle, seja com fruto de salvação, não só com fruto em nós mesmos. Está entendendo, querido? Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sensibilidade, que o Espírito Santo sussurre aos nossos ouvidos e nos conte ao nosso coração o que nós podemos fazer, porque eu tenho certeza que todas nós podemos fazer algo por alguém que está ao nosso redor. Basta estar atento, basta estar atento àquilo que o Espírito Santo te diz, e não mais aquilo que a tua alma grita. Seja cheia do Espírito, seja cheia do Espírito, seja cheia do Espírito Santo. Você está entendendo que ser cheia do Espírito Santo tem a ver com boa obra? Agora sim, você pode responder aí, no teu secreto para Deus. Na verdade não é você que vai responder. Vou mudar isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos responda hoje. Você tem sido uma mulher cheia do Espírito? Você tem sido uma mulher cheia do Espírito Santo para a tua geração? Porque se ele te responde que não, eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nos tornarmos mulheres cheias do Espírito Santo para a nossa geração. No nome de Jesus. Amém. Então que o Espírito Santo venha revelar o teu coração. Eu queria chamar o louvor. Nós vamos louvar. E eu vou orar. Em nome de Jesus. Aleluia. Você entendeu essa palavra? Que ser cheia do Espírito Santo tem a ver com boas obras, tem a ver com revelar o amor do Pai para com a tua vida, mas para com aqueles que estão ao seu redor, seja qual for. É tempo de estendermos as nossas mãos e não de encolher a mão, porque a mão dele sobre nós não está encolhida e nem os seus ouvidos fechados. E o Senhor nos chama para sermos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. O Senhor nos chama para ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, as mesmas obras. Na verdade, a Bíblia nos chama para fazer obras maiores. Santo Deus, tem misericórdia da nossa geração. A geração de obras maiores, mas que ainda permanece tão omissa e negligente. Pai, a única coisa que vem muito forte no meu coração essa noite para esse culto, para nós mulheres cristãs, tem misericórdia. Tem misericórdia pela negligência, tem misericórdia pela insensibilidade. Tem misericórdia de nós por todas as vezes que deixamos de fazer o bem enquanto dá tempo. Por todas as vezes que não tivemos discernimento espiritual para reconhecer uma necessidade daquele meu irmão, daquela minha irmã que está ao meu redor. Por muitas vezes eu esperar
Que aqueles que estão ao meu redor me peçam para fazer o quanto na verdade o genuíno servir. O genuíno servir me faz estar à frente. Antes que as pessoas me peçam, eu faço, porque o Senhor me manda. Pai, nos ensina a ser sensível à tua voz. Nos ensina a sermos mulheres dirigidas pelo Espírito e não mais pelas nossas emoções. Nós não podemos mais ser mulheres apegadas a nós mesmos, com um foco só nos nossos, porque o Senhor tem olhado para os nossos, o Senhor tem cuidado dos nossos. Mas esse é o tempo de também olharmos para fora. Esse é o tempo de olharmos para aqueles que estão ao nosso redor. Pai Santo, dá-nos um novo olhar essa noite. Se necessário, dá-nos um novo coração. Em nome de Jesus, que nós venhamos ter prazer em servir. Que o nosso serviço seja genuíno, desprendido. Que o nosso serviço seja expressão de gratidão, não expressão de troca. Porque somos gratos pela salvação, por isso servimos. Porque somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós, por isso cuidamos daqueles que estão ao nosso redor. Meu Deus, ensina-nos a ser como Dorcas. Que as nossas boas obras falem alto. Porque se for boa a obra, não é o nosso nome que vai ser glorificado, mas é o teu. Que as nossas boas obras falem alto aos homens, para que gere salvação, para que reconheçam que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aonde está, Senhor, as Dorcas da nossa geração? Levanta essas mulheres, Senhor. Conta seus segredos para essas mulheres, Senhor. No nome de Jesus, encoraja essas mulheres, Senhor. Que sejamos mulheres de oração. Que sejamos mulheres que entremos na tua presença em favor daqueles que estão ao nosso redor. Faça isso nós, Pai. Eu quero abençoar cada mulher que ouvir esse culto. Que você venha despertar e que a tua semeadura seja boa, para que a tua colheita seja extraordinária e glorifique a Deus e gere salvação, porque vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo da colheita. Que naquele momento as nossas boas obras fale mais alto, para que o teu nome e só o teu nome seja exaltado e glorificado. Essa é a nossa oração. Pai, abençoa cada casa, abençoa cada família, abençoa cada mulher esta noite, na autoridade do nome de Jesus, com o extraordinário, com o inacreditável, com o inimaginável, mas com aquilo que só o Senhor tem preparado para elas. Eu quero abençoar teu futuro, que o teu futuro seja surpreendente, que o teu futuro glorifique a Deus, não só o hoje, mas que o teu futuro também glorifique a Deus, exalte a Deus, faça do nome do Senhor exaltado e glorificado. Que assim seja sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.